Você não precisa de uma consultoria de imagem, nem de estilo, nem de cor. Você precisa de apenas uma coisa, que é entender o seu tipo de corpo. E o seu tipo de corpo como um todo, não apenas como uma forma, mas por inteiro. Você precisa de uma personal shopper. Nos últimos anos, quando a gente vai falar de beleza, imagem, tudo isso, a gente teve algumas fases. Uma foi a explosão da maquiagem. Todo mundo agora, consegue fazer minimamente uma boa maquiagem, tem tudo quanto é tipo de tutorial, e teve uma explosão da carreira das maquiadoras. E logo depois o crescimento dos profissionais de consultoria de imagem, consultoria de estilo, colorimetria, visagismo, tudo isso junto, misturado em alguns casos, e acaba que tudo ficou um pouco mais complexo, algo que já existia há muito tempo, e a intenção era facilitar a nossa vida, acabou ficando bastante confuso. E deixando bem claro que eu não tô aqui para falar mal do trabalho dos meus colegas que têm essas funções. Se você já teve algum desses serviços e funcionou para você, ótimo. Esse vídeo não é para você, mas pode ser para uma amiga sua, pode ser para alguém que ainda não tá muito contente com o guarda-roupa, ainda não conseguiu se encontrar em nenhum desses tipos de serviço, não sentiu confiança ainda de avançar para esse tipo de escolha. E quando eu tô falando aqui, claro, eu também tô falando da perspectiva do caso de cliente, porque eu também já fui cliente, já contratei esse tipo de serviço. Eles foram úteis em alguma escala, mas não resolvia o problema principal. No dia a dia, ainda não resolvia aquilo que eu precisava. Eu ainda tinha dúvida, eu ainda não gostava do que eu comprava, comprava e depois não usava. E tudo isso porque faltava dar um passo atrás, que era entender o mais importante, o meu tipo de corpo. Mas o meu corpo como ele realmente é, estrutura óssea, padrão de gordura, verticalidade. Para daí então poder avançar essa conversa para estilo, imagem, cores, porque não é só como muitas consultorias tradicionais trabalham de qual é o formato do seu corpo. Porque isso acaba sendo muito simples, no sentido de que o nosso corpo ele é um pouco mais complexo do que isso. Principalmente como o nosso corpo vai interagir quando a gente coloca uma roupa. Até porque a gente vai ver que tem pessoas que têm o mesmo formato de corpo, mas com alturas, por exemplo, diferentes, pesos diferentes. E como isso muda na hora da gente se vestir, porque realmente isso faz diferença. Até porque o seu corpo é a coisa mais permanente que vai te acompanhar durante toda a sua vida. A sua estrutura óssea, uma vez formada depois de adulta, ela não muda. Você pode variar de peso, mas como o seu corpo engorda, a sua estrutura óssea, a sua altura, isso não muda. E quando a gente tá falando de estilo, geralmente estilo muda. O que você gostava 5 anos atrás, muito provavelmente você já não usa hoje, e muito provavelmente não vai ser aquilo que você vai usar. Aquilo que você usa hoje não vai ser aquilo que você vai usar daqui a 10 anos. E a nossa vida muda, o nosso estilo muda e evolui com isso. Muda por conta de trabalho, por conta da onde você mora, muda com a rotina, a maternidade, a fase da vida, questão financeira. Muitas coisas vão influenciar e essa mudança, por mais que a gente tenha um gosto muito específico e às vezes mais permanente, como ele se traduz no nosso dia a dia, no nosso vestir, muda muito rápido. E toda vez que a gente for se prender a um estilo, por mais que a gente tenha, novamente, alguns gostos, a gente vai ter que começar a revisitar essa análise de estilo com muito mais frequência. E aqui entra um pouco também, quando a gente fala em gosto, não necessariamente de estilo, a questão das cores. Quando você faz uma colorimetria, isso ajuda? Ajuda. Mas no fim do dia, da minha experiência com as minhas clientes, e da minha experiência pessoal e de outras pessoas, conforme eu vou conversando com as minhas clientes e tendo mais repertório, no fim do dia você usa as cores que você gosta. É muito pouco a diferença que vai acrescentar uma consultoria de colorimetria para aquilo que você já usa, para aquilo que você já gosta. Tem muitas cores que você vai descobrir a sua cartela e vão acrescentar, assim, você ter mais opções. Muitas das cores também não fazem diferença, porque você realmente, no fim, usa aquilo que você gosta e tem cores que você não gosta, que são favoráveis para sua cartela e para o seu tom de pele, cabelo. Mas se você não gosta, é muito pouco provável que você vá começar a usar, a não ser que seja o seu desejo usar mais cores. Mas ainda assim, como aplicar essas cores se você não conhece bem o seu corpo? Não vai avançar muito para deixar o se vestir, o gostar daquilo que você compra, o gostar daquilo que você olha no espelho e vê, acrescenta muito pouco. E a pergunta mais importante dentre todas essas análises, antes da gente partir para estilo, tanto que no meu trabalho, eu quase não falo sobre estilos. A gente tem algumas questões e alguns guias que vão nos dar um norte para escolher as peças, mas o mais importante, novamente, é partir do princípio certo.
que é daquilo que você gosta hoje, quais peças eu vou vestir para o meu tipo de corpo. E é claro que aqui entra o meu trabalho como personal shopper, porque não vai adiantar a gente só passar uma referência, uma peça imaginária, alguma coisa assim do Pinterest que a gente acaba usando muito, se inspirando muito, entre outros lugares, se você não souber adaptar aquilo para o seu tipo de corpo. Aquela referência, por mais que visualmente pareça que funciona muito bem, acho que todo mundo aqui já tentou traduzir e um estilo no sentido de procurar uma referência mais elegante, uma referência mais esportiva, casual, tenta copiar as peças e fica terrível, porque você não entende primeiro a sua estrutura. E na verdade, da minha experiência também enquanto personal shopper, a gente nem precisa definir o seu estilo, porque muitas vezes você tem mais de um. Dificilmente tem uma pessoa que tem apenas um estilo. E para não colocar a variável do estilo, para que você tenha que seguir apenas o estilo que você mais gosta, eu tenho certeza que você vai olhar, e isso acontece com todo mundo, peças que estão completamente fora do seu estilo, mas que você também gosta, também gostaria de incorporar no seu guarda-roupa. Mas no fim do dia, o estilo não vai importar muito se você souber escolher as peças que vão te ficar bem. Tanto é que, se você, numa lógica de personal shopper, se você gosta de um estilo de vários N, a gente vai tentar encontrar as peças que funcionam dentro desse estilo para você. E aí a gente muda o foco. Não é você saber qual é o seu estilo, saber qual é a imagem que você quer passar. No final do dia, às vezes você só quer se sentir bem com as roupas que você tem, sem muita complicação no sentido de, minha estratégia de imagem, a não ser que seja algo profissional, algo realmente você deseje, numa coisa mais fluida e numa coisa mais dia a dia, mais pé no chão e menos complexa, você vai vestir o seu corpo de acordo com o seu humor da fase que você tá passando. E aí você não vai ter essa dificuldade se você realmente souber identificar o que fica bem pra ele. Isso acaba sendo mais, vou vestir isso, não vou vestir aquilo. Isso acaba sendo muito mais prático, muito mais direto, e eu ainda te envio os links no fim do dia pra você já poder comprar. E se você quer saber um pouco mais sobre como funciona a análise baseado nas linhas presentes em cada tipo de corpo, tem esse vídeo aqui da Margot Robbie e também tem esse da Bruna Marquezine, 2 mulheres que têm exatamente, quase, a mesma altura, mas são corpos completamente diferentes. Um deles pode ser o seu. E eu te vejo na sua análise ou no próximo vídeo.